Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? De volta aos vestibulares agora em 2024, a primeira prova resolvendo, primeira fase da Unicamp. Questões fáceis, questões de que alunos preparados, alunos empenhados, alunos que resolveram as provas dos últimos anos certamente resolveriam sem nenhuma grande dificuldade. Peço a você que dê engajamento ao canal, comente, faça comentários sobre a resolução, clique no botão inscreva-se, inscreva-se no canal, acompanhe as resoluções daqui para frente, clique no botãozinho para ser notificado e dê o seu joinha caso tenha gostado da resolução. Das questões 34 à questão de número 37, ele vai usar o mesmo texto. Então, fica ligado, tem uma observaçãozinha no início, antes de começar essas questões. Ele diz assim: use os valores aproximados de g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e π igual a 3. Ele já falou uma vez, daqui para frente, se for necessário, assim usaremos. Texto comum às questões de 34 a 37. Uma das etapas mais difíceis de um voo espacial tripulado é a reentrada na atmosfera terrestre. Ao reencontrar as camadas mais altas da atmosfera, a nave sofre forte desaceleração e sua temperatura externa atinge milhares de graus. Caso a reentrada não ocorra dentro das condições apropriadas, há risco de graves danos à nave, inclusive de explosão, e até mesmo risco dela ser lançada de volta ao espaço. Questão de número 34, ele nos diz assim: logo ao reentrar na atmosfera terrestre, uma cápsula espacial passa a descrever durante um certo tempo um movimento retilíneo uniformemente variado. Já pode parar por aí. Grifa, por favor, movimento uniformemente variado. É um MOVE. Ele está te habilitando a usar todas as equações do MOVE. Ele então nos diz ainda que ela será freada com uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Olha a Unicamp sendo boazinha. Se está sendo freada, está contra o movimento, ela está adotando o movimento sendo positivo no sentido ao qual ele está. Como a aceleração é oposta ao movimento, a aceleração é negativa, para você não se esquecer. Se no início desta etapa t igual a zero, do movimento a velocidade da cápsula é de 7.000 metros por segundo, tá no sistema internacional, tá bonitinho, grifo V0 aí. Qual a distância percorrida até o tempo t igual a 2.000 segundos? A gente, por favor, questão extremamente tranquila. Venha com o tio, por favor. Imaginemos então o seguinte: eu tenho a nave espacial a uma determinada velocidade inicial V0 e ela vai atingir uma determinada velocidade após um certo tempo. Eita, professor, mas pois é, vamos lá o que ele deu pra gente, ó. Ele fala que o V0 é de 7.000 metros por segundo. Então, peraí. Professor, põe aí pra gente ver. Vamos lá, ó. V0 igual a 7.000 metros por segundo, certo? Ele quer saber de nós se a desaceleração for de menos 5, então peraí. Você tem uma aceleração contrária ao movimento, ela vale menos 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Eita, professor, que tá lá, né? Ele quer saber de nós o seguinte: qual a distância que essa nave irá percorrer? Tá aqui, ó. Eita, professor, ela vai parar no final? Não, lógico que não, né, indivíduo? Ela ainda não pousou, né? Ele quer saber qual é a distância percorrida por ela ao longo de um intervalo de tempo de 200 segundos. Tá aqui. Eita, professor, 200 segundos depois, o que vai acontecer? Pois é. Vamos pensar comigo um pouquinho? Nas equações do MOVE, nós temos 3, basicamente. A equação do espaço pelo tempo, a equação horária, a equação do sorvetão.
a equação da velocidade em função do tempo, a equação horária da velocidade, e nós temos a equação de Torricelli. Torricelli não usa tempo, nós temos tempo. Então vamos descartar a utilização de Torricelli. Ficamos com as primeiras, né? Professor, ele quer saber quanto é que ele andou. O que a gente pode fazer aqui? Bom, se a gente for usar a primeira equação, a gente pode pensar assim, ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Eita, professor, foi que eu entendi, né? Passo o S0 para o primeiro termo. Passando para o primeiro termo, vai ficar aqui um ΔS igual a velocidade inicial que ele nos deu é de 7.000 metros por segundo. O tempo ele quer saber 200 segundos depois. A aceleração é de menos 5. O tempo, 200 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Eita, professor, olha o ΔS que ele queria ir já de cara. Pois é. Vem comigo aqui. Olha lá pro tio. 2 vezes 7, 14. 14. 3 zerinhos com mais 2 aqui. Ah, entendi, professor. Menos, né? Aqui, 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 vai dar 2 de novo. Ah, entendi, professor. 2. Esse 10 ao quadrado vira um 10 à quarta, certo? Vezes 5. Eita, professor, então ficamos como, hein? Ficamos ΔS igual. Vamos escrever isso aqui tudo em bases 10 para facilitar a nossa vida, ó. 2, 4, 5 dá 14 vezes 10 à quinta, menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10 à quarta dá 10 à quinta. 1 vezes 10 à quinta. Professor, isso aqui então vai dar 13 vezes 10 elevado à quinta metros, né? Estamos no sistema internacional. Essa é a nossa resposta final. Pois é, professor, não tem essa resposta lá não. Não tem porque ele está usando a notação quilômetros, né? Lembre-se que cada 1.000 metros equivale a 1 quilômetro. Professor, onde 1.000 metros equivale a 1 quilômetro, eu posso então escrever que ΔS será igual a 13. Se eu tirar 3 10 daqui, ainda sobram 2. Então fica 1.300 quilômetros. O que nos dá a alternativa A como gabarito para esta prova, ok? Mas nesse exercício, nós tínhamos ainda uma forma alternativa de resolver. A forma que o tio gosta, a forma que eu vivo insistindo com vocês, a forma gráfica, utilização do gráfico de velocidade por tempo. Velocidade por tempo, a área é numericamente igual ao espaço percorrido. Venha comigo, por favor. Pensemos da seguinte forma. Se nós traçarmos um gráfico de velocidade em função do intervalo de tempo. Eita, professor. Pois é, ó, velocidade em metros por segundo pelo tempo em segundos, certo? O que nós conhecemos a respeito desse gráfico? Bom, nós conhecemos que em 200 segundos essa aeronave estará desacelerando a uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado. Espera aí, professor, velocidade não é V0 mais A vezes T? Você que é apegado à equação de fórmulas e tal, e quer usar, tudo bem. Senão você podia fazer de cabeça, né? Ó, pensa comigo um pouquinho. A velocidade inicial era de 7.000. Menos a aceleração, que era 5 vezes o tempo, 200. Espera aí, 5 vezes 200 vai dar 1.000. E aí 7.000 menos 1.000, isso vai dar uma velocidade final de 6.000 metros por segundo.
Eita, professor, não precisava fazer, não precisava nem fazer, né? Dava para fazer de cabeça essa conta. Ah, entendi, professor. Então a velocidade ela vai ser reduzida de 7.000 para 6.000 metros por segundo. Isso. Em 200 segundos, professor? Exatamente. E como a aceleração é constante, né, a gente vai um pouquinho além. O gráfico, ó. Eita, professor, o gráfico é uma reta decrescente, né? Pois é. E aí basta a gente calcular a área debaixo deste gráfico. A área será numericamente igual ao ΔS. Professor, vai lá, pois faz aí que quero ver. Vamos lá, ó. Esse ΔS então será o seguinte. ΔS é numericamente igual à área, tu tá ligado, né? Então ΔS será igual à área de um trapézio. Base maior são as paralelas, né? Base maior 7.000, mais a base menor 6.000, vezes a altura, que é a distância entre as bases, 200, tudo isso dividido por 2. Ah, mas 200 por 2 vai dar 100, né, professor? Isso, ó como você ganha tempo aqui, ó. Faz comigo. 7.000 mais 6.000, professor, 7.000 mais 6.000 dá 13.000, né? 13.000 vezes 100. Caracoles, professor. 13.000 vezes 100 é só acrescentar 2 zeros. Mas espera aí, esses 3 zerinhos aqui equivalem a 1.000 metros, que é a mesma coisa que 1 quilômetro. Logo, eu tenho 1.300 quilômetros, assim como havia chegado no exercício fazendo via álgebra. Alternativa A continua sendo gabarito. Ainda bem, não saberia explicar o contrário, certo? Aqui na questão 35, após viajar pela atmosfera por um determinado tempo, o módulo da velocidade da cápsula, que inicialmente era 7.000 metros por segundo, fica reduzido a 5.000 metros por segundo. Sendo a massa da cápsula 3.000 quilos, qual o trabalho da força resultante? Caramba, isso é clássico. Ele está te perguntando qual é o TEC, qual é o Teorema da Energia Cinética. Cai todo ano, ele sempre te pergunta. Olha aqui para o tio. De 7.000 veio para 5.000. Houve uma redução de velocidade. Isso porque a força resultante é contrária ao movimento. Lembremos-nos que, pelo TEC, trabalho igual a variação da energia cinética, eu vou escrever que o trabalho da força resultante é igual a variação da energia cinética, certo? Pois bem, agora preste atenção. Esse trabalho da força resultante, ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Se ele for nulo, não há trabalho. Trabalho nulo não altera a velocidade. Mesmo porque, se não há trabalho, não há resultante. Se não há resultante, não há aceleração. Logo, a velocidade é constante. Trabalho positivo é porque está ganhando velocidade, está ganhando energia. Trabalho positivo. Se o trabalho é negativo, trabalho resistente. Ele está gerando uma força contrária ao movimento, uma desaceleração. Ele está perdendo velocidade, que é o nosso caso. Esperamos aqui um trabalho negativo, né? Então, variação da energia cinética, mv² sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Por favor, meus amores, a massa sobre 2, o tio vai colocar em evidência, vai ficar 3.000 dividido por 2. E aqui façamos assim, ó, colocando em evidência, velocidade final é 5.000 menos a inicial, que é 7.000. Ah, professor, mas aí tem um detalhe, né? É o quadrado desse e o quadrado desse. Isso. E aí eu espero que você consiga voltar ao seu ensino fundamental 2, tenha dado valor às equações, tenha dado valor às aulas de matemática, para simplificar isso aqui e não sair que nem um louco fazendo conta. Olha aqui para mim, ó. Trabalho da força resultante é igual 3.000 dividido por 2, nós vamos deixar desse jeitinho aí para não se perder não, né? Aqui nós vamos escrever assim, ó, fatoração é a diferença de quadrados. É o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo.
Podemos reescrever 3,6 vezes 10 a décima joules. A alternativa B de bola é o nosso gabarito. Pronto. Eis aí a questão. Questão de número 36, agora uma questão de gases, né? Uma questão que ele dizia que o ar atmosférico comporta-se como um gás perfeito, né? A equação de Clapeyron pode ser usada, portanto. Sendo a pressão e a temperatura do ar numa determinada posição da alta atmosfera dadas por 2 Pascal e 180 Kelvin, sem a presença da cápsula na vizinhança, e sendo a constante universal dos gases perfeitos 8 joules por mol Kelvin, qual o volume ocupado por mol naquela posição? Veja que ele deu tudo no sistema internacional, né? Eu posso partir direto para a equação. Pensa comigo um pouquinho. Nós temos um ambiente onde nós temos exatamente 1 mol de gás confinado sobre condições de pressão dada por 2 Pascal e a temperatura igual a 180 Kelvin. Por favor, ele quer saber de nós qual é o volume ocupado. Professor, a equação de Clapeyron não tinha, né? Não tinha como errar, não tinha por onde querer atirar errado, né? Não. Olha aqui comigo, ó. PV igual a nRT. Era só aplicar a expressão. Eita, professor, que aí pois é, vem comigo aqui, ó. A pressão, ele deu pra gente, né? A pressão é de 2 Pascal. Já tá certinho, tá no sistema internacional, né? O volume nós estamos querendo descobrir. Ele disse que tem 1 mol de gás confinado, uma pressão de 8, né, joules por mol Kelvin, e a temperatura é 180. Eita, professor, que aí ficou que o volume é igual 8 vezes 180, a gente pode até deixar escrito assim, né? Dividido por 2. Exato, 2 estava ali multiplicando, V passa dividindo. Simplificando a brincadeira, 180 por 2 vai dar 90. 9 vezes 8 é 72. Logo, isso aqui vai nos dar 720 metros cúbicos. Pronto, tá lá. Eita, professor, eu encontro isso na alternativa C como gabarito para a questão. Agora chegamos na questão 37. Diz assim, ó: a temperatura extremamente elevada no exterior da cápsula ioniza o ar atmosférico à sua volta. Esses íons blindam a cápsula como uma gaiola de Faraday, impedindo por alguns minutos a comunicação por ondas eletromagnéticas de rádio, conversas entre a tripulação e a base na Terra, comandos à distância para ajustes de navegação. O gráfico da figura a seguir mostra que quanto maior a temperatura do ar externo, maior é a frequência limite da onda eletromagnética F0, abaixo do qual não se pode estabelecer comunicação com a cápsula. Se a temperatura do ar for 4.800 Kelvin, qual será o comprimento de onda correspondente à frequência limite? Veja, ele está perguntando qual é o comprimento de onda lá em 4.800. Vais no gráfico, vem comigo, ó. Segundo o gráfico, acompanha comigo. No eixo X está a temperatura, no eixo Y está a frequência. Preste atenção que a frequência está em gigahertz. A Unicamp adora trabalhar com os múltiplos de base 10. Lembra? Quilo, mega, giga, tera e assim por diante, né? Professor, é 4.800 Kelvin, vamos comigo? Começa em 4.000, o próximo é 4.500, o próximo já seria 5. Entre eles tem 4 marcações, portanto vai de 100 em 100. 4.600, 4.700, 4.800. Sobe este gráfico até cruzar com o gráfico. Você cruzará lá na linha que corresponde aos 5 GHz de frequência. Logo eu posso escrever que para o gráfico, na temperatura de 4.800 Kelvin, a frequência correspondente é de 5 GHz. Olha um dado importante que ele te deu em cima do gráfico. A velocidade da luz é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo.
Eita, professor, não tem um vestibular, né? Não tem um que você não vai usar o V lambda F, né? Equação geral da ondulatória, né? Clássica. Frequência em hertz, comprimento de onda em metros, velocidade em metros por segundo. Não estamos falando de uma onda qualquer aqui, né? Estamos falando de uma onda eletromagnética. Portanto, a velocidade dela é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A frequência que estava multiplicando passará dividindo. Então, esse 5 GB, 5 vezes 10 a nona passa dividindo. Tudo isso é igual ao comprimento de onda. Portanto, a resposta para o nosso comprimento de onda será igual, simplificando 10 oitavo com 10 a nona, vai sobrar um 10 aqui no denominador, certo? 3 dividido por 5, se fosse 30 por 5, daria 6. Como é 3, vai dar 0,6. Mas como é por 50, vai dar 0,06. Ah, professor, 0,06 metros. A alternativa A é o gabarito para essa questão, então. Muito bem. Chegamos aí à questão 38, uma questão que diz assim: um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre a ação da força gravitacional e da força de resistência do ar. Ele chama de F do ar. Essa última atua no sentido oposto à força gravitacional. Nos primeiros instantes, a força de resistência do ar é igual a zero. Se o corpo parte do repouso, claro, se você não começou a se mover, o ar ainda não cria uma resistência à sua volta, logo a sua força é igual a zero. Ele então nos diz que à medida que a velocidade aumenta, a força de resistência do ar aumenta também. Para um pouquinho, vem aqui com o tio. Significa que nesse instante atua sobre ele a força peso, que é a força gravitacional puxando ele para o centro da Terra, enquanto atua sobre ele também uma força vertical contrária ao movimento, que é a chamada força de resistência do ar. Se ele disse que essa força de resistência do ar aumenta com a velocidade, tu há de concordar comigo que quem foi dando energia para ele ganhar velocidade foi a força-peso realizando o trabalho. A resistência do ar foi tirando este trabalho, impedindo que essa velocidade continuasse a crescer da forma que crescia antes, até que chegar-se-á a um limite onde essa velocidade não mais conseguirá crescer. Nesse momento eu posso dizer que a força de resistência do ar ficou exatamente igual à força-peso. Eita, professor, as duas ficaram, foi que igual é? Pois é. E se as duas foram iguais, então significa que nós estamos num estado de equilíbrio dinâmico. Força resultante igual a zero, certo? Ah, entendi. Continuando lá, ele fala assim pra gente, ó. Deste ponto em diante, o corpo passa a cair com velocidade constante, chamada de velocidade terminal, né? Um objeto de 200 gramas é solto a partir de uma certa altura e atinge a velocidade terminal após um certo tempo. Qual a força de resistência do ar depois que esse objeto atinge essa velocidade? Ficou fácil, né? Vem comigo aqui, ó. A força de resistência do ar, professor, será igual ao peso, que é o produto da massa vezes gravidade. A massa é 200 gramas, eu só não posso esquecer de converter para quilos, 0,2. Vezes a gravidade 10, o que nos dará 2 newtons de força. Tu pode assinalar feliz e contente, a alternativa B de bola é o gabarito para essa questão. Chegamos então à questão 39, uma questão de elétrica, né? Ó, já passamos por cinemática, já passamos por mecânica em dinâmica, já passamos por gravitação, falamos de gases e agora vem uma questão de elétrica, clássica. E usando a equação das mais clássicas, das mais simples da elétrica, que é a equação de Ohm. Ele diz assim, ó, em um estudo do comportamento elétrico de neurônios, aplica-se uma diferença de potencial
elétrico, uma DDP, da ordem de 10 a menos 3 volts. Galera, ele está chamando a tua atenção para as unidades. A Unicamp faz isso toda a prova, o tio sempre conta para vocês. E mede-se a corrente elétrica da ordem de 10 a menos 12 amperes, picoamperes, que, representados no gráfico da figura a seguir, conclui-se que a resistência elétrica do sistema é... Para um pouco, olha aqui para mim, por favor. Ele deu esse gráfico, eu escolhi um ponto aqui ao acaso, ó. Esse ponto que diz que quando a corrente é de 10 picoamperes, a DDP aplicada necessária foi de 140 milivolts. Aplicando a equação de Ohm, a equação de Uri, U igual a R vezes I. Cara, equação simples de tudo. A corrente é dada em ampere, o resistor é dado em Ohm e a DDP é dada em volts. Substituindo, a DDP que é dada em volts, essa DDP vale 140 milivolts, 140 vezes 10 a menos 3. O valor da resistência R a gente desconhece. E a corrente é de 10 pico, 10 a menos 12. Espera aí, professor, o que tu vai fazer? Vou cortar esse zero com esse zero, vou passar o 10 a menos 12 dividindo. Ficamos 14 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 12. Pois bem, esse 10 a menos 12 passa para o numerador, troca o sinal de expoente, fica 10 a 12. Com 10 a menos 3 vai ficar 10 elevado a nona ohms. Está aqui, ó. Eita, professor, 14 vezes 10 a nona ohms. Temos essa resposta lá, professor? Tem. Ela está escrito assim, ó. 14 giga ohms. Ah, entendi. É a nossa alternativa D de dado. Esse é o gabarito. Chegamos aí à questão 40. Agora uma questão a respeito da lei de Hooke, que nos diz que em um experimento destinado a investigar propriedades elásticas, uma diminuta ponta aplica uma força F na superfície de um neurônio, produzindo uma deformação ΔL, de forma análoga a uma mola, né? Foram estudadas dois neurônios distintos, designados pelos índices 1 e 2, que foram submetidos à ação de forças idênticas, F1 e F2. As deformações observadas foram de 20 e de 30 nanômetros, nano 10 a menos 9 metros. Né? Se a constante 1 vale 9 vezes 10 a menos 6, para o neurônio 1, pode-se concluir que o valor de K2 vale quanto? Professor, espera aí um pouquinho. Ele disse que a força aplicada em 1 é igual à força aplicada em 2. A força que nós estamos aplicando é uma força dada pela lei de Hooke, né? Ó, F é igual a Kx, onde uma força produz uma deformação. Exatamente. Então eu posso escrever assim, ó, K1x1 é igual a K2x2. Sim, claro, né? Vamos lá, ó. Primeira constante, 9 vezes 10 a menos 6. Deformação gerada, 20 nanômetros. 20 vezes 10 a menos 9. Mesmo que eu me esquecesse aqui, né, ó, como tem o x dos dois lados, a deformação dos dois lados, essas unidades iriam se cancelar, né? A constante K2 nós estamos querendo saber, mas a deformação sofrida pela segunda foi de 30 nanômetros. 30 vezes 10 a menos 9. Olha lá, ó. Cancela o 10 a menos 9 com o 10 a menos 9. Cancela este zero com este zero. Tudo bem? Ficamos com esse 3 dividindo. K2 é igual. Deixa para fazer a conta por último. O tio sempre disse isso.
Sobrou aqui, ó, 9 vezes 10 a menos 6, vezes 2, tudo isso dividido por 3. E, professor, mas aí ficou fácil, né? Porque 9 dividido por 3 é 3, 3 vezes 2 é 6. Então isso aqui vai dar 6 vezes 10 a menos 6 newtons por metro. Tá aí a constante elástica, né? A constante que aparece na alternativa B de bola. Pronto. E assim terminamos a resolução da prova da Unicamp. Prova da primeira fase, uma prova bastante tranquila, uma prova de conhecimento bastante básico. O aluno não precisava ter estudado com tanto afinco para resolver as questões. Espero que você tenha obtido uma boa nota, tenha ido bem. Deixe seus comentários, inscreva-se no canal e curta se tenha gostado da resolução. Grande abraço, até a próxima.